Bem-vindos ao Gente Que Pode, o podcast que quer dar voz à diversidade. Meu nome é Juliana Goulardins e estou aqui com as minhas colegas Heloíse Guion, Vânia Ferreira, para dar início a mais um episódio. Hoje com a temática de habilidades relacionais na área da saúde. Eu estou aqui com uma convidada super especial, a Ana Cristina Araújo, mais conhecida como Tita. Ela é fisioterapeuta neurofuncional, mestre em distúrbios do desenvolvimento, docente de graduação e pós-graduação, mãe e madrasta atípica. Bem-vinda, Tita. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite. Vai ser um prazer a gente bater esse papo. Eu vou começar esse papo, antes da gente entrar na questão das habilidades técnicas, que eu sei que você ensina isso para os alunos muito bem. O que a gente quer nessa temporada é ultrapassar um pouquinho, extravasar o relato, mas dar ferramentas para os profissionais implementarem de fato o que é esse cuidado mais humano, empático, enfim, tudo que a gente prega aqui. Mas eu quero ler uma frase que você escreveu para a gente startar um pouquinho isso aqui. Me vi de verdade do outro lado, o lado da família, o lado da mãe, o lado de quem se cobra pelo passado, de quem corre no presente para dar conta e que sente demais a ansiedade e insegurança a respeito do futuro. Comenta pra gente um pouquinho, contextualiza para as pessoas o que isso quer dizer, que é um pouquinho do seu texto de apresentação pra gente. Que bom. Exatamente isso, quando eu falo, eu escolhi ser fisioterapeuta. A graduação me levou para um caminho e depois de formada eu acabei entrando na área da neurofuncional. Mas assim, eu era terapeuta, né? Na época eu fiz o meu mestrado, já depois de um tempo de formada. E eu, nesse momento, entrei numa área dentro da clínica, que é na área dos transtornos, na época, invasivos do desenvolvimento. Hoje a gente conhece o transtorno do espectro do autismo, sem querer, né? E era uma questão difícil, porque a gente não lidava com isso na época, né? Isso fazem 17 anos atrás. A fisioterapia não participava do processo, não fazia parte da equipe de reabilitação ou de habilitação dessas crianças. Também, na época, eram só as crianças que se falavam. E eu entrei porque eu quis ser orientada pelo orientador que eu tinha escolhido, e era a área de estudo dele. Mas aí eu fiquei encantada em relação ao que era o autismo, quais eram as habilidades, qual era o funcionamento deles. E naquele momento aquilo já foi algo que mexeu muito na minha docência. Eu não tinha essas disciplinas no curso de graduação, não se falava sobre isso na fisioterapia, e eu fazia questão de colocar isso nas minhas aulas, quando eu dava aula na pediatria. Eu entendo hoje em dia que as coisas a vida foi me preparando para isso, né? Eu falei que isso foi há 17 anos atrás, continuando dentro da minha formação, da minha atuação. Depois de anos, eu sou mãe também do João, que é um menino com autismo, né? Um menino autista. E depois de alguns anos, o laudo dele foi um laudo tardio, porque ele é um nível 1 de suporte, que falou, não teve atraso na fala, nada disso. Então, foi muito confundidor. Eu sabia que alguma coisa pegava ali, né? Ficava com o DSM na mão para descobrir o que era. Mas, quando fechou o laudo dele, foi na mesma época que eu já estava no meu segundo relacionamento, né? E nesse relacionamento, eu conheci um outro João, um ano mais novo do que meu filho, e que também é autista. Então, a gente se vê de outro lado, né? Você começa... A cobrança que eu falo em relação a essa frase é porque eu, mãe, não identifiquei o autismo de forma precoce no meu filho, né? E assim, o que eu poderia ter feito, né? Será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Será que esse tempo que perdeu vai fazer significância lá na frente, no hoje, no depois? O hoje é um momento muito intenso, né? Em relação a gente arrumando... Não é arrumando o carro com o motor do carro com o carro andando, mas a gente lida no dia a dia, né? Então, eu sou mãe e sou fisioterapeuta, mas as coisas muitas vezes não se combinam, né? As angústias são diferentes.
por vezes, eu me vejo falando com o João de uma forma mãe, e aí depois eu volto atrás. Não, eu não deveria falar com ele desse jeito, porque ele é literal, porque ele não entende. A gente emburrece, né? Quando a gente é mãe, a gente está em outro papel. Porque assim você fala... 24 horas por dia, as emoções ali, né? 6 horas da manhã, na correria, na lancheira, mochila, a filha querendo... E aí você se perde nesses papéis, né? Mas o principal, eu acho, né? De quem tem a maternidade atípica, não tem como. Se um filho típico a gente pensa no futuro, né? Filhos atípicos a gente pensa de outra forma, né? Porque a gente quer dar autonomia, a gente quer dar o máximo possibilidade de autonomia e independência para eles, dentro da capacidade que eles têm, que é real, mas as dúvidas ficam, né? As dúvidas sempre ficam na nossa orelha lá o tempo todo e nos levantando sinais de alerta, né? E aí hoje eu tenho esse mix, né, de sentimentos em relação a capacitar ao máximo os profissionais, né, que passam por mim, que eu tenho possibilidade de conversar a respeito, para esse olhar, né, para esse olhar de quando eu me tornei uma mãe atípica real, como é diferente você ouvir uma outra pessoa falando com você, né? Quando você tem os seus medos, as suas angústias, as suas dúvidas, quando você quer ver o seu filho de verdade incluído, quando você quer ver o seu filho de verdade sendo respeitado, e você vê que as pessoas nem sempre estão dispostas a oferecer, né, as ferramentas para ele que ele tenha o melhor desempenho, o que falta nesse profissional, né? Então eu busco, como mãe e como terapeuta, né, influenciar as outras pessoas em relação a essa importância, né? O quanto é o dia a dia, e são coisas tão pequenas, são coisas tão simples que é difícil até de ensinar. Eu vou pegar a sua fala. O que falar. É que falta nesses profissionais? É muito difícil, Ju, quando a gente pensa assim, como que eu vou ensinar empatia para alguém? Como que eu vou ensinar alguém a ser humano? Como eu vou ensinar alguém a ser ético? É difícil. Então, a gente usa de exemplos no dia a dia. Eu acho que o principal e mais difícil é você se colocar no lugar do outro. As pessoas não se colocam no lugar do outro. As pessoas têm muita talvez dificuldade. se colocam, mas ainda dentro da sua própria perspectiva. Exato. Achando que o enfrentamento e o sofrimento, aquela vivência, é do jeito que você acha que é. Né? Então, acho que isso que é o mais difícil. Mas você citou algumas habilidades, né? Ou alguns conceitos, não sei como a gente pode dizer. Não sei se empatia é uma habilidade, né? Porque ela não... Como que ela vai sendo construída, mas você citou a empatia, a ética, algumas qualidades do profissional. Quais são as habilidades treináveis que você acha que um profissional de saúde deve ter para ter um atendimento com mais acolhimento, com mais humanização? Quais são essas habilidades? Eu acho que parte de uma escuta ativa, né, de ouvir, de não julgar, de não achar que você está no centro da razão, né? Ninguém sabe o quanto aperta o sapato do outro. Então, você parando para ouvir, mas uma audição genuína mesmo, né? De você querer entender quais são as barreiras, quais são os fatores limitantes no sentido de não só uma dificuldade de acessibilidade física, né, estrutural, mas principalmente atitudinal, que aquela família, que aquele indivíduo passou a vida inteira. Ele chega muitas vezes muito desacreditado, muito com um baixo senso de empoderamento, de autoestima. Muitas vezes a gente recebe numa avaliação, né, quando a gente pensa no profissional avaliando uma família nova, um paciente novo, o quanto ele tem que estar aberto para identificar todos os nãos que essas pessoas já passaram, todas as dificuldades, todas as questões relacionadas a... Olha, a gente só pode ir até aqui, né? Não dá para saber o que vai acontecer lá na frente.
a gente não tem como saber o que vai acontecer Ou lá na frente. quantas portas também foram fechadas. Exato. Então, eu não quero seu filho aqui. Exato. Minha escola não está preparada para recebê-lo. Exato. Ou, né, não só a escola, mas não quero que o seu filho vá numa festa de aniversário. Não quero. Quantas portas são fechadas, né? Quantos amigos foram na festa de aniversário dele? Né? Quantas crianças vão brincar na casa dele? Quantas vezes ele é chamado para brincar na casa dos outros? Então, isso são coisas que fazem um impacto absurdo no desenvolvimento humano, né? Do relacionamento, né? De você conseguir compartilhar a experiência com outras pessoas, né? Da mesma idade, com idades diferentes, né? Você vai na casa onde tem um irmão mais novo, um irmão mais velho, você vai criando malícia com as coisas, você vai vendo as diferenças, né? Enfim, isso é tão rico e isso a gente vê muito pouco acontecendo. Tem uma questão muitas vezes, né, da família esperar que esse convite aconteça, porque se é uma família que fala, olha, você pode chamar meu filho para ir brincar com... Nossa, ela parece invasiva, incisiva. Né? Imagina. Não, mas eles brincam na escola. Será que brinca mesmo? Ah, não, mas não dá, porque eu não sei lidar com ele, porque eu não sei... E se um monte de sis... Que não dá oportunidade, né? E, Tita, uma coisa chamou muito mesmo a minha atenção na sua fala, porque você ensina os profissionais a não julgarem essas mães, mas quando chegou na sua vez, você se julgou por isso. Então, assim, mostra até uma perspectiva de como é difícil estar do outro lado. Muito. Porque mesmo você sendo uma pessoa que no dia a dia ensina que não deve haver esse julgamento, quando aconteceu com você, você mesma foi dura com você. Sim. E o quanto isso é real dentro da maternidade atípica. Como a gente se cobra, e eu sempre falo isso, que ninguém precisa nos cobrar, porque nós já nos cobramos o suficiente. Exato. A cobrança maior não vem dos outros, a cobrança maior vem de nós. Então, assim, ter essa perspectiva de que quando foi com você, você também não conseguiu ser gentil com você e se acolher, acho que faz com que você enfatize ainda mais para os seus alunos a necessidade de ter esse olhar muito diferenciado, porque você realmente não tem que julgar aquela mãe porque ela já está fazendo isso sozinha. Ela já faz o melhor que ela pode, né? O melhor possível. E todas nem sempre as ela mães, enxerga isso. Nem sempre ela vai conseguir se ver fazendo. Mas o que foi o que aconteceu? Isso seja algo que precisa estar dentro da escuta do que a gente chama de empatia clínica inteligente. Na escuta, ao longo da escuta, uma escuta realmente qualificada, você abre não só o ouvido, mas você interroga aquela família no sentido de levá-la a uma autorreflexão. Isso é super importante que aconteça na anamnese, mas também no sistema de avaliação continuada que a gente faz à medida que a gente vai tendo relacionamento com aquela família e a gente vai estreitando esse vínculo. A gente usar isso a nosso favor. Então, no sentido de investigar, você leva o processo de autorreflexão, porque aí a hora que ela coloca para fora, ela organiza aquele pensamento, aquele sentimento, e você tem a oportunidade nesse momento de validar a dor do outro. E uma coisa que a gente pouco faz como profissional da saúde é incentivar o que está sendo feito. Exato. A gente não chega para uma mãe e fala assim, olha, muito bem. E eu tô falando não só do atípico, todas as mães. É assim, ó, você chega na consulta do pediatra, tem que isso, tem que aquilo, da vacina, mas ninguém chega e fala assim, olha, seu filho tá ganhando peso, você... ele tá ótimo, muito bem, continua assim. O destaque tem que ser positivo. E a gente faz ao contrário, o reforço é negativo do que falta, mas olha tudo que foi feito para conseguir estar daquela forma. Então, assim, as mães, os pais, as famílias que realmente se dedicam, elas estão fazendo o melhor possível. Se a gente tiver consciência disso, de que o melhor possível para um é diferente do que é o melhor possível para outro, do que seria o melhor possível para você.
O ideal não existe. Não existe. O ideal é o ideal para cada um, na realidade de cada um, né? E aí, então, a gente foi para uma habilidade só, que é a escuta. Qual outra habilidade você destacaria, Tita? Eu acho que o empoderar, né? A questão de mostrar tanto para o processo, isso que você acabou de falar, Ju, eu acho que é uma ferramenta extremamente importante. Tanto quando você lida com uma criança, o empoderamento da criança durante a atividade, né? Que ela deu certo na brincadeira, que ela conseguiu fazer, isso está ali. Mas mostrar para essa família, mostrar para quem está ali com ela nesse processo, que, olha, se ainda não está do jeito que resolvida a queixa principal, a queixa funcional, se ele não está andando, olha quanta coisa já tem melhorado, olha quanta coisa a gente já está, esse é o caminho. Porque a gente precisa que o terapeuta valorize os ganhos, né? Mostre que tirar o foco do que não é capaz, né? Do que é difícil, mas sim mostrar todas as habilidades que já estão ali conquistadas, todas as habilidades, o que ele pode fazer com isso e continuar insistindo que esse é o caminho, né? Que esse faz parte de um processo de reabilitação com foco positivo, né? De você valorizar os pequenos, o que para ele pode ser um pequeno ganho, mas realmente é algo que foi conquistado. E que tudo na nossa vida é feito com pequenos ganhos, né? Não, é muito difícil a gente ganhar na Mega Sena de uma hora para outra, né? Então, assim, é algo que é praticado, é repetido, é incorporado dentro do dia a dia, né? Transferido para dentro de casa, para as habilidades que são praticadas em casa. Então, eu acho que o profissional ele tem que ter menos esse olhar do que falta, né? Olha, o meu objetivo está lá na frente, ainda não cheguei lá, então não estou satisfeito, então você precisa fazer isso, esse bombardeio de informações para depois, só se eu cheguei lá na frente é que está bacana, que funcionou. Então, mostrar o caminho, né? Dar a motivação, que a gente chama de motivação extrínseca a princípio, né? Mostrar para essa família, olha, o caminho é esse, viu? O feedback foi positivo, ele está melhor agora. Porque isso, ao longo do tempo, tanto a família quanto o próprio paciente, quando a gente pensa nos maiores, principalmente, nos adultos, nos idosos, independente, né, da idade, quando ele faz parte, aquilo está incorporado nele, essa motivação já é intrínseca, ele vai se sentir protagonista do processo de reabilitação dele ou de vida, não estou falando só no processo terapêutico. A gente não pode, o profissional que lida com o fisioterapeuta, né, vamos direcionar para o nosso quinhão, a gente tem que pensar que a gente não trata as pessoas para terapia, a gente trata elas para a vida, trata elas para aquilo que elas querem fazer e o que elas quiserem fazer, né? E para isso acontecer, ela precisa ser protagonista. Seja ela, seja a família, ela precisa estar empoderada e dona daquele processo. E quando a motivação intrínseca existe, está ali, esse processo flui. Talvez falte não, a habilidade em si para dar o empoderamento para a família e para a pessoa ser a protagonista. Uma das habilidades seja o estabelecimento de metas adequadas. Sim. E que esse processo de estabelecimento de metas seja feito junto com a família. Dentro daquilo. Porque aí eles conseguem entender realmente o porquê do trabalho estar sendo feito e dimensionar os alcances. Porque a gente ouve muito, assim, principalmente na área da neuro, né? Que não vai resolver, que não vê ganhos, não melhora. Mas por quê, né? Aquela pessoa que tem a marcha hemiparética. Hemiparética, né? Para quem está nos ouvindo aqui, é aquele caminhar de muitos pacientes, por exemplo, com AVC, com paralisia cerebral, em que a pessoa tem um lado do corpo comprometido e aí ela vai andar fazendo um semicírculo com uma das pernas e arrastando a ponta do pé no chão. E aí a pessoa às vezes vai para fisioterapia buscando andar
igual a uma pessoa que não tem aquela condição, que não tem o AVC, que não tem a paralisia cerebral, ou o que seja. E aí, na cabeça dele, ele foi pra físio pra voltar a andar normal. Sim. Só que aquela condição de saúde está lá, né? E aí, às vezes, ele tem um ganho do tipo... para de cair, começa a andar mais rápido, anda uma distância maior, mas ele continua arrastando a perna. Cansa menos. E aí, só que a cabeça é assim, não melhorou. Ainda não. Não melhorou. Por quê? Porque aquela meta, ela não foi trabalhada em conjunto com a família ou com a pessoa para que ela entendesse que o que é atingível de melhorar é a velocidade, é a distância, é a fadiga, mas não a cura, a reversão para o andar igual outras pessoas que não têm aquela condição. Então, essa questão do direcionamento das metas é uma habilidade que é treinável, que a gente nem era formado para isso. A gente pensava, nossa, vou prevenir contraturas e deformidades, E aí, umas coisas muito genéricas e inatingíveis. Inatingíveis, né? Exato. E é a questão da sistematização, né? Então, eu falo muito com os alunos assim, a gente precisa traçar objetivos a curto, médio e longo prazo. Dentro da queixa principal, né, com base naquilo que o paciente quer mudar, naquilo que ele realmente acha importante para ele. E que nunca vai ser, eu quero melhorar a força do meu quadríceps, né, do músculo da coxa. Não é isso. Eu quero voltar a jogar dominó na praça. Né? E por que você não consegue jogar dominó na praça? E aí a gente vai entender o que está fazendo. Ele só vai achar que ele está bom a hora que ele voltar a jogar o dominó na praça. Mas esse passo a passo, né? Essas metas que precisam ser atingidas até chegar lá, se isso for alcançável de verdade, a forma como ele vai chegar do outro lado da rua para chegar na praça, precisa ser combinado com ele. Ele precisa estar de acordo, porque senão aquilo não vai fazer sentido. E essa meta tem que fazer sentido para o paciente. Exato. Né? Não é o que eu quero mudar, é o que ele deseja. Mas eu acho que hoje ele precisaria muito mais trabalhar tal coisa. Eu acho que ele precisaria muito mais ter esse ganho ou essa adaptação, quando, na verdade, se para ele aquilo não faz sentido... Então, também não tem sentido na habilitação ou reabilitação. Só vai fazer sentido se para o paciente fizer sentido. Até o engajamento dele vai ser completamente diferente. E pegando duas falas aqui, que eu achei bem interessante da Ju e da Tita, que a Ju falou da questão de dar esse empoderamento para a família, né? De reconhecer o esforço daquela família e ver na família, na mãe, no pai, no cuidador, o reconhecimento do esforço, do ganho que a criança está tendo e falar, enfatizar. Olha só, parabéns, a criança está ganhando. E aí você vem e fala, a gente pegar o paciente e não olhar só para o que ele não faz. Aliás, não é para olhar para o que ele não faz. É pra gente olhar para o que ele faz. E aí a gente entra num X aí contrário, né? A gente tenta ver no paciente o que ele faz e a gente vai olhar para os pais e ver o que ele não faz. E aí fica uma coisa contraditória, né? Quando a gente devia olhar, poxa, olha o que essa criança faz, vamos focar nisso? E a gente olhar para aquela família e falar, cara, olha como essa família é empenhada, vamos enfatizar isso. E a gente consegue unir as duas coisas. Então, é um empoderamento que a gente dá para a família. Eu acho que a gente acaba voltando a falar na prática, né? Voltada para a família, porque eu senti muita falta disso, né? Do empoderamento. Poxa, parece que por mais que a gente faz, ninguém reconhece o que a gente faz, né? Nunca é suficiente. Eu já ouvi coisas do tipo, a gente se torna mãe atípica, você é mãe atípica como eu, e a gente, esse final de semana, eu vou pro cinema. E meu filho vai ficar em casa com a avó. Porque a família também, eu acho que precisa ser orientada por nós mesmos, terapeutas, a falar... já vai habilitando a sua família para ser um suporte para você, né? Ou a tia. Porque a gente, quando é mãe, a gente toma isso pra gente. Sim. Não, só eu vou cuidar do meu filho, eu não vou... Não, você pode sair. Habilite a avó, habilite a tia, habilite alguém para ficar com essa criança para que você possa sair. E aí a gente encontra lá um amigo no cinema e ele olha para você e fala, você tá aqui? E seu filho tá com quem? Exato. Como se você não pudesse sair de casa sem o seu filho, né? Não, o cordão umbilical foi cortado e eu posso ter uma rede de apoio. Eu devo orientar essas famílias, essas mães a falar, habilite a família a te dar um suporte, porque aí vem aquele medo de se eu partir, como que essa criança vai ficar? Não, tem uma base de suporte para te dar. E a gente, como terapeuta, pode sim orientar essas mães a isso. E uma mãe com saúde mental
em dia, Nossa Senhora. cuida melhor do seu filho. Se a gente quer cuidar Totalmente. de qualquer pessoa, seja ela adulto, criança, com qualquer alteração de saúde, a gente tem que cuidar de quem cuida. Sim, exato. Então, A gente sabe que tem um primeiro momento ali que é aquela fase que a gente volta, né, Tita, a olhar para a criança. Mas eu já ouvi mães falando, meu filho nasceu com um determinado diagnóstico e eu parei tudo. E isso já passou 5, 10 anos e aquela mãe ainda tá no parou tudo. Não precisa parar tudo. vocês conhecem Mas é muito uma... difícil. Às É vezes muito, difícil. Tita. A gente vê que às vezes a rede de suporte ela some. Exatamente. Né? Ela, tipo, você acha que tem. Mas, não, mas não dá. Não, mas, poxa, mas esse final de semana... E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Isso é muito... quando a gente pensa também, às vezes chega uma família que você vê a mãe completamente sobrecarregada, né? Não consegue, não tem espaço para ela. E você fala, mas por que você não tenta uma rede de suporte? Quantas vezes essa mãe já não tentou uma rede de suporte? A rede de suporte É o julgamento, mais uma vez. funciona, né? Porque, na teoria. A gente acha que ela que não quer, que ela que quer ficar Exatamente. segurando ali, porque... não é porque está embaixo da asa, é porque às vezes ela não tem. Não tem. E vocês conhecem um modelo que é o 5W2H? É um acrônimo do mundo corporativo. É para definição de metas, mas eu acho que ele é um roteiro para quem quer implementar talvez essa questão da orientação domiciliar e da tentativa de fazer esses braços, essa rede de apoio. 5W2H são... 5W2H, é isso? São. 5 palavras com W em inglês e 2 com H, que é who, what, where, who, what. o how e o how much, ok? Com H. Falta uma, mas a gente vai lembrar que é o que, o what é o que deve ser feito. What, where, onde vai ser feito. When, quando vai ser feito. Who, quem vai fazer. Me ajuda, falta um. O que, quando, onde, por quê. Why. Por que deve ser feito. Então, se a gente senta com essa família ou com essa mãe que está sozinha, o que precisa ser feito? Qual é a meta? Isso precisa ser feito. O que? Então, ela entendeu o que deve ser feito, ela entendeu por que aquilo deve ser feito. E aí, as estratégias. Onde vai ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito e a que custo. E esse custo não é só financeiro, porque às vezes a rede de apoio falta e aí o financeiro tem que entrar. Tem que entrar, exato. Porque aí tem que ser uma rede de apoio paga. Mas esse how much, esse quanto, ele também não é só de custo financeiro, quando a gente escolhe alguma intervenção ou alguma questão, mas é a que custo aquilo vai acontecer. Então, principalmente dentro das relações familiares, quanto custa implementar aquela saída necessária para atingir algum objetivo? É uma situação complexa, né? São muitas variáveis que precisam ser. E isso é muito difícil quando você pensa em uma pessoa que tem que tomar as decisões sozinha, né? E aí eu tenho uma amiga que fala que mãe não erra, mãe no máximo se engana, né? Porque não é justo, né? São muitas coisas. E sempre naquela cobrança de, será que eu estou fazendo certo? Será que é o melhor que eu posso fazer? Será que é realmente tudo que está ao meu alcance? E aí vai passando, e aí passou e você fala assim, mas será que eu fiz tudo que eu podia? Será que se eu não tivesse feito diferente, hoje estaria diferente? E aí ficam só as dúvidas. Se não concretizar isso e falar assim, tá aqui, isso é o possível. Vamos embora, é o que é possível. Porque senão a gente pira, a gente entra numa espiral de que nunca vai chegar, né? Nunca vai chegar. E que talvez colocar até o modelo SMART que a gente coloca para nós, fisioterapeutas, que é outro conjuntinho de letras em inglês, mas que é o específico, mensurável, atingível, realista ou relevante e num tempo. Isso a gente usa para definir as metas terapêuticas, mas
a gente precisa compartilhar isso com a família. Exato. Porque aí ela entende, né? E participa desse processo muito mais ativo e a gente começa a rever planos. Então, se dentro daquele tempo que você propôs você não atingiu aquilo, o que aconteceu? O que Por deu quê? errado? Fui eu, terapeuta? Foi na família? Foi a criança? Foi o quê? Vamos mudar de estratégia. Porque tem uma coisa, né, em relação... É muito comum a gente passar orientações, né? As orientações domiciliares para a realização dos exercícios. E aí a gente olha que a gente passa as orientações. Na sessão seguinte, o paciente chega, a família chega, fala, fez? Fiz. Mas, tipo, não confere se foi feito mesmo. Então, fica aquele jogo de informações que um lado finge que fez, o outro finge que acreditou que fez. E aí o processo não anda. Quando a gente traça essas metas de forma bem clara e cobra essas metas, a família se sente no dever de fazer, porque aquilo vai ser verificado. E quando é o próprio paciente, fala assim, nossa, eu tenho que fazer os exercícios, porque na próxima sessão ela vai perguntar se eu fiz, e eu nem lembro qual é o exercício que ela passou para mim. Então, a gente coloca também a responsabilidade, que é importante, do outro lado. Porque o profissional também tem que saber que se o processo não deu certo e ele traçou todas essas metas de uma forma correta, junto com a família, aonde falhou pode ter sido ele, que traçou metas que não eram reais ou não eram relevantes para a família, ou mesmo a família não deu sequência nos atendimentos, e aí não vai falar que não melhorou por tua culpa, porque também tem que olhar o lado do terapeuta, né? A gente tem que olhar os dois lados e falar assim... Tem a frustração do lado de cá também. Exato. Fala assim, nossa, poderia estar tão melhor, né? Não querendo julgar, mas se eu programei tudo certinho, qual é a minha parte nisso e qual é a parte, né, do paciente, da família? Então, são muitas variáveis. Gente, de novo, dava para ficar horas aqui. A gente vai precisar interromper ou colocar uma pimentinha para próximos episódios para você voltar e a gente falar mais sobre isso. Eu queria agradecer, então, os nossos patrocinadores, porque sem eles esse projeto não seria possível. A Agência Treve, a Casa Day Personalizados, a Bate Félix Informática, o Instituto Beta de Ensino em Saúde, a FlexCorp e o Centro de Reabilitação Projeto Liberdade. E os nossos apoiadores, a Gamecast, onde nós estamos gravando, o Núcleo de Acesso à Saúde para Crianças em Condições Crônicas Complexas de Saúde do Escritório França Pinho Cunha, Advocacia, e a Neurológica e Reabilitação. Temos cupom de desconto dos nossos patrocinadores. Então, o Instituto Beta liberou um cupom de 20% de desconto em todos os cursos da área de fisioterapia neurofuncional no adulto e no idoso, que a Tita, inclusive, é coordenadora, e da área de neuropediatria. Para isso, só para os nossos telespectadores, usem o cupom Gente que Pode 20. Tá? Gente que Pode 20 atemporal. Assistam quando for, podem usar, hein? Olha. E a FlexCorp liberou um cupom de 10% de desconto para compras à vista no site, utilizando o cupom também Gente que Pode 10, tá? Além disso, a gente pede que vocês conheçam um pouquinho do Centro de Reabilitação Projeto Liberdade, que conta com diversas terapias, uma rede não só de profissionais humanizados, mas também uma estrutura física muito grande, envolvendo inclusive a terapia assistida por animais, o empoderamento pensando na vida adulta, vale a pena. Então, a gente pede que vocês também sigam nas redes os nossos patrocinadores, acompanhem o trabalho de todos eles. E o nosso trabalho, claro, compartilhem esse vídeo, todos os outros do canal, mandem aí o canal para todo mundo seguir. E agradecer, Tita, a sua participação aqui. E a gente encerra por hoje.